Vamos ver se eu consigo ver o nosso irmão. Pode ligar seu som, viu, Luiz? Tá legal. Isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui mais uma vez, unidos e reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais dos evangelhos de Jesus, da doutrina espírita, que é o Consolador, que vem nos confortar nesse momento tão difícil, mais ainda, de maneira mais importante. Por isso mesmo que nós vamos agora fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece e depois podermos usufruir da palestra do nosso querido irmão Luiz Lira, que vem daquelas bandas de lá, de onde eu venho, daquela área de Caxangá, Iputinga, Engenho do Meio. Ele sempre está por ali, numa instituição e na outra, espalhando as palavras de conforto, as palavras de orientação para todo mundo que necessita. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer por esse momento, Senhor Jesus, que a tua paz e o teu amor possa, nesse momento, banhar os nossos corações, os corações daqueles que nós amamos, dos nossos familiares, amigos, que possa se espalhar, Senhor, por todos os ambientes que necessitam dessa tua harmonização. E que saia dos nossos lares, possa banhar também nossa vizinhança, que nós possamos lembrar nesse momento da nossa instituição, que todos os trabalhadores, frequentadores, pessoas que estão em tratamento da casa nesse momento, possam receber essas faíscas da tua luz. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradecemos por tanto termos a agradecer, e tão pouco ou nada a pedir. Que o Senhor possa iluminar ainda mais o nosso irmão que vai fazer uso da palavra. E que nós possamos sempre estarmos assim, unidos e em busca da tua luz, do teu amor, da tua sabedoria, da verdade e da vida. Que assim seja. Com esta prece, nós damos a palavra ao nosso irmão Luiz Lira, que vai se apresentar também e iniciar sua preleção, e que nós todos aqui possamos usufruir desse momento juntos, de mãos dadas, virtualmente falando. Fique à vontade, meu irmão. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa casa, à nossa tribuna. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que nós vamos conversar nessa tarde a respeito de um tema muito caro a nós espíritas, sobre o temor da morte, e num momento especial da humanidade. Quem aqui poderia pensar sequer alguns minutos do que está ocorrendo no mundo? Esse mês deve fazer aí um ano, né, que nós temos decretado a pandemia, o estado pandêmico, e seria muita pretensão de todos nós entendermos agora ainda o porquê disto tudo. Mas está aí sendo veiculado nas mídias sociais uma mensagem muito interessante, que é um apresentador de um programa de música que vai ao ar, se não falha a memória, Rolim, de uma mensagem muito interessante, chamada Apenas 15 Dias. Em 15 dias nós nos voltamos para o nosso lar, o mundo inteiro. Mas deixa ainda essa apreensão em todos nós sobre o temor da morte. E vamos então fazer uma reflexão sobre este tema dentro do livro O Céu e o Inferno. Lá no seu capítulo 2 da primeira parte, é este tema que Kardec, que escreveu este livro, vai tecer comentários. Então eu peço aqui licença para fazermos uma apresentação que irá nos guiar, não é,
com esse tema muito importante, né, para todos nós. Vocês estão vendo aí? Sim, tá ótimo. Tá ótimo, né? Estamos vendo sim, viu, Luiz? Tá. Então vamos abordar esse tema que tem esses questionamentos, como o temor da morte, ele permeia toda a existência de todo sobrevivente. Né? Já está no próprio nome, sobrevivente, que sobreviveu a este aspecto da morte. Mas o nosso temor, ele vem de um medo da finitude da nossa existência física, ou o receio da extinção de tudo que somos, sobre as incertezas do futuro, ou uma crise existencial nossa. Então, esses questionamentos nós enfrentamos, às vezes, não de forma consciente, mas isso nos traz algum receio, algum temor sobre o morrer. Vamos ver como é que esse tema permeia a humanidade. Então, vamos ver que os povos de todas as épocas, eles se defrontaram com esse fenômeno natural da morte. Mas nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo sistemas de conviver com essa realidade e mesmo de sobreviver a essa constatação. E aí foram surgindo espaços culturais na nossa cultura, com mitos, ritos, espaços e palavras sagradas, que tudo isso hoje nós traduzimos no termo religiosidade. Os antropólogos, e mais ainda especificamente daqueles que estudam a antropologia da religião, vão se defrontar que dos povos mais primitivos que se tem notícia, é todo um complexo de relacionamento com a morte e com a vida após a morte. Eu tive a oportunidade, lá no ano 2000, de visitar uma amostra lá em São Paulo, chamada Amostra do Redescobrimento do Brasil. Estava se comemorando os 500 anos. E aí eu fiquei só num espaço chamado Oca, passei um dia inteiro. Esse espaço ele era vinculado aos nossos irmãos indígenas desde a época mais primitiva do Brasil, em alguns momentos chegando à pré-história, aonde, inusitadamente, os crânios que se descobriu lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, estava mais voltado a uma feição ligada à África do que propriamente à área da Malásia, daquela área que os nossos indígenas têm a sua feição. Então, nesses estudos, viu que o relacionamento com o morrer e com o mundo espiritual era do dia a dia, era normal, era algo que estava incorporado nos nomes, dos locais que eram construídas tabas, dos locais que tinham que se pescar, caçar, fazer a colheita, e de tempos em tempos mover essa estrutura da tábua para outro local, porque eles eram, os tupis, de língua geral, eles eram seminômades. E aí, essa convivência, em algum tempo, depois ela foi mudando pela própria caminhada da cultura humana. Mas nos estudos dos sítios arqueológicos mais antigos, vai se defrontar com estruturas físicas ligado a este conceito de morte e sobrevivência. Mesmo na chamada épocas das cavernas, as pessoas que morriam em era de convivência do grupo, eles eram enterrados, seus restos, embaixo aonde se fazia o fogo. Então, ficava ali na própria caverna. Estudiosos da antropologia, e mesmo alguns espíritas, colocam que aquelas primeiras pinturas rupestres nas paredes das cavernas era uma forma de materializar as relações com o mundo espiritual. Então, o que ocorre quando nós nos defrontamos, que a religiosidade vai tomando o nosso espaço mental e de práticas e ritos, que nós vamos dando um polimento nesse temor da morte. Porque aqueles que se foram reaparecem.
traz informações. Então, eu separei aqui algumas regiões, né? Então, o sobrenatural, tido como sobrenatural, foi uma forma que a humanidade encontrou de desmistificar a morte. E com ela, o temor indo embora, onde nós vamos transformando as pessoas de simples mortais para seres superiores, deuses, semideuses, os heróis do paganismo, os heróis das diversas religiões constituídas e institucionais que nós vamos ver. Então, tudo isso é um processo humano de crescimento e de entendimento da relação entre o morrer e o mundo espiritual. Veja, esse era tido como um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo. Aqui é uma representação de uma casa, fica na Turquia, ele é dito como Çatalhöyük, de 7.000 anos antes de Cristo, ou seja, ali naquele período, já no final do Neolítico. Alguns colocam que o Neolítico, que é chamada Idade da Pedra Polida, que vai ali dos 30.000 anos, 15.000 anos antes de Cristo, até 7, e alguns locais até 3.000 anos antes de Cristo, porque essas eras, não vamos dizer que a Terra ela passa por essa mudança de uma hora para outra em todos os pontos. Não, isso é um processo que vai ocorrendo em vários locais simultâneos e alguns com retardos. Isso aqui acima é o exemplo de uma casa. A casa se entrava por cima. E aqui, olha, é a escada de entrar e sair da casa, onde já se tinha, nessa época, um espaço de rituais com a cabeças de boi, de búfalos. No caso aqui, são touros. E esse espaço foi recriado, e aqui está, olha, o altar, mostrando a força que se identifica. Mas, na década de 60, se descobriu um outro sítio arqueológico muito mais antigo. Na década de 90, escavaram, e agora, recentemente, começam os primeiros estudos dessa preciosidade da humanidade que está reescrevendo a nossa história. 10.000 anos antes de Cristo, é a idade da pedra polida. O que é que nós vamos encontrar? Então, quando eles escavaram, se surpreenderam com 200 monolitos dessa feição, com gravuras, simetricamente depositados, e olha que não escavaram tudo ainda. Então, o que é que eles estão dizendo? Olha, a história da humanidade tem que ser refeita. Não dá para falar que o homem era primitivo até 3.000 anos atrás, antes de Cristo, há 5.000 anos, do tempo atual. Mas não, olha, há 10.000 anos antes de Cristo, há 12.000 anos da época atual, símbolos que representam, sim, estrutura para o sagrado, estruturas que se defrontam na relação de morte e vida e mundo espiritual. Vamos encontrar Stonehenge, que é entre 2.500 a 1.600, quer dizer, em relação aos outros é muito recente. São grandes blocos de pedras distribuídos em ciclo. Esse local não é o único, existem vários outros próximos a estes, mas não escavados, não ajustados de certa forma como essas pedras aqui o foram, para que as pessoas tivessem uma visão. Alguns colocam que eram centros de observação, mas tudo indica que são centros de rituais. E essas pedras, a sua jazida está a 300 quilômetros desse local. Então, com a tecnologia da época, fica bem difícil de como isso se movimenta. Mas são também requisitos que a nossa humanidade foi construindo. Então, hoje, quando nós vamos analisar os povos antigos, nós vamos analisá-los pelos seus restos. E os principais restos estão nas furnas cuidadosas que foram colocados seus restos mortais, nos templos aonde o espaço sagrados de ritos e mitos aqui se conservaram. Vamos ver aqui esse mais recente, olha, de 3.700 a.C., na Ilha de Malta. A Ilha de Malta ela é riquíssima na questão pré-histórica. Aqui é um túmulo, são túmulos já erguidos há tanto tempo, de reverência àqueles que se foram. Então, a gente vê que a expressão da religiosidade, com o tempo, né, ela sai
de um aspecto mais livre para algo institucional. E aí é que se dá o nome das religiões mais tradicionais, que vai criando os seus séquitos e os seus cânones sagrados, que isso significa uma estrutura hierárquica daqueles que agora são intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, os ditos mortos com aqueles que aqui estão, aqueles que foram se transformando em semideuses, na relação com os deuses. E os cânones sagrados, que a gente remete logo aos livros escritos, a toda uma estrutura literária, eles começaram como orais, eram passado o conhecimento de forma oral. E, depois de um certo tempo, isso vai sendo escrito. E, quando é escrito, eles se transformam em escrituras sagradas. E, sendo sagradas, nada pode mudar. Mas a gente sabe que, ao longo dos séculos, há mudanças nos textos, porque a hegemonia desses séculos, a hegemonia daqueles que estão no momento, vão mudando a interpretação aqui e ali, na sua tradução. Então, as religiões institucionalizadas, ela vai criando uma hierarquia com um domínio sobre este relacionamento que era natural, vai conformando em normas através de cânones que depois se tornam sagrados, vai dominando o que a gente chama do espaço cultural, que antes era livre manifestação, mas vai existindo agora clausuras, tanto em espaço físico quanto no espaço de conhecimento e de interpretação dessas escrituras sagradas, mas que aqui ocorre de tempos em tempos as rupturas, porque toda estrutura que prima o livre-arbítrio vai levar à convulsão. Aonde estiver o cerceamento da liberdade do pensar, da liberdade de realmente tecer críticas, chega um momento que leva a uma convulsão. E aí vamos ver as diversas correntes que essas religiões vão se transformando. Não existe uma religião única, assim, que não houve correntes de pensamento diversos, que não houve ramos diversos no hinduísmo, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, no sikhismo e tantos ismos que nós podemos falar. Todas elas têm as suas correntes de interpretação, quando não rupturas, para que novos cânones sejam escritos e depois vão se tornando sagrados, outros espaços sagrados. É assim que nós somos, quando nos defrontamos com a religiosidade. Que mais nós vamos ter? Aqui é a primeira pirâmide que resistiu até hoje, é a de Djoser. Então, lá está, na área de Saqqara, que é uma região bem próxima do Cairo. Essa pirâmide é mais antiga do que aquelas que são famosas, e foi o primeiro exercício de formar as mastabas, que eram locais retangulares, em várias mastabas superpostas, dando já uma feição de uma pirâmide. É chamada de pirâmide de degrau. E aí depois foram se desenvolvendo as chamadas pirâmides perfeitas, são aquelas que nós temos na imaginação. Mas essa foi a primeira pirâmide que se tem notícia, que aí está em relação a transformar o faraó em Deus. E um local onde ele possa repousar o seu corpo físico, que ocorreu o fenômeno da morte, aonde ele está sendo preparado para vencer a segunda morte. Porque vamos ver que na religiosidade egípcia, o temor não é da primeira morte, é da segunda. Porque, ao morrer, o espírito tinha que se preparar para passar pelo tribunal da deusa Maat. É uma deusa da verdade, da justiça, que tem uma pena de avestruz na cabeça. Então, ao se defrontar com ela, depois da morte primeira do corpo, ele teria que falar de suas virtudes, do que contribuiu na vida terrena. E ela colocava, então, uma pena no braço da balança e o coração do morto na outra. Se o coração pesasse mais do que a pena da verdade, ele
não passava para a vida espiritual, ficaria na segunda morte. Então, são relatos, parecem alegóricos, mas muito profundos. Olha aqui, conosco em Creta. Isso é um espaço também muito antigo. Sabemos que Creta teve uma influência muito grande na Grécia, né, quando a primeira colonização que ocorreu lá vieram dos cretenses, aonde deram-se o início dos primeiros ritos à deusa pagã Piton, que se tornou muito famosa, inclusive na própria Bíblia, no Velho Testamento, fala-se ali daquela forma alegórica, né, da serpente, Eva e Adão, a serpente ali simbolizando esse período pagão da Piton. Aqui já vamos ver em Luxor, porque após perderem a tecnologia, esquecerem a tecnologia das pirâmides, lá por volta de 2000, 1700 anos antes de Cristo, os egípcios foram enterrar seus mortos, os seus sacerdotes e o pessoal da administração e os faraós em Luxor. Já é ali no meio do rio Nilo, em cavernas. E aqui, esse templo maravilhoso, em função dos deuses, de um espaço sagrado. Então, nós vamos ver o Partenon. O Partenon, ele é um espaço sagrado aos deuses de Atenas, mas lembrando que na religião, no sincretismo do paganismo grego-romano, os rituais eram fora do templo. O templo servia apenas para guardar as imagens e os chamados votos dos penitentes, que ofereciam em rituais, né, peças, até mesmo partes do corpo, assim como a gente vê em algumas áreas de denominações cristãs, que se alcança o que hoje chamamos as graças, lá também, desde aquela época. Mas foi a filosofia grega que trouxe a visão de um mundo espiritual atuante, já porque o paganismo grego, da religiosidade grega, dizia que a vida após a morte continuava, mas as pessoas não tinham atividades, ficavam pairando. Então, tinham que aproveitar a existência física. Por isso que o bom, o belo, o corpo, as artes deviam ser desenvolvidas em vida, porque após a vida não haveria mais nada a não ser vagar infinitamente. Mas a filosofia grega não, ela deu um sentido à vida. E aí vamos ver os filósofos atuando nesse mundo. Olha aí a trindade dos deuses hindu, com Brahma, Vishnu e Shiva. Isso é interessante que essa trindade ela permeia várias outras religiões. Mesmo a egípcia, com tantos deuses, lembrando que do hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses, mas são representações dessas divindades. Brahma criando o mundo, Vishnu mantendo o mundo e Shiva destruindo para poder Brahma criá-lo de novo. E na mitologia grega também nós temos os 3 primeiros deuses como a trindade, com Osíris, Ísis e Horus. E aqui vamos vendo os séquios dos outros deuses. Vamos ver, então, o panteão grego, né, que é uma afeição muito forte da nossa cultura judaica cristã, porque isso é o nosso Deus, que a gente ainda acredita, o senhorzinho lá em cima, com os seus séquios, os anjinhos. Você veja que isso aqui é do paganismo, né? Você veja quanto o cristianismo incorporou do paganismo grego. Então, isso aqui é um Deus, não é isso? Cupido. E vamos vendo os deuses, semideuses, mortais que se transformaram em deuses por alguma razão. Aqui o nosso sincretismo, também a nossa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, incorporando os nossos arquétipos culturais que nós vamos adquirindo das religiões mais antigas. E os anjinhos, que eram os cupidos, agora se transformam em anjos. A única realmente religião que mostra a identidade de um Deus único ainda é a judaica, né, que permaneceu com essa visão, e o cristianismo mais arcaico, né, e o Islã. Então, essas cultuam realmente um Deus único. Mas, o que é que dizem os filósofos? Sócrates chegou a dizer que definiu a filosofia que é uma preparação para a morte. Sem a morte, seria mesmo difícil o processo da
filosofia, de filosofar. Epícoro, outro filósofo grego, colocou que a morte é uma quimera. Por quê? Enquanto nós existimos, a morte não existe. E quando a morte existe, é porque a gente já deixou de existir. Michel de Montaigne disse que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Arthur Schopenhauer, ele disse que a morte é a musa da filosofia. Kierkegaard disse que o morrer, a própria morte, significa viver. Nietzsche, ele disse que tudo perece, portanto, tudo merece perecer. Heidegger, o ser do homem é um ser que caminha para a morte. Isso é muito forte, né? Porque já começam os filósofos mais recentes com uma rejeição com relação à morte, com rejeição em relação à vida futura, após morte. Com Paul Sartre, que a morte é a nadificação, ou seja, é o nada de todas as possibilidades humanas. E essa nadificação, essa que já não mais faz parte das nossas possibilidades. Então, diz que a morte é algo definitivo e que após ela não há nada. Por isso que a nossa vida perde muito sentido. São a questão dos filósofos do nadismo, do niilismo. Agora vamos ver como é o pensamento espírita em relação à morte, o temor dela. Então vamos ver num livro que dos livros fundamentais do espiritismo é o menos lido. É o Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de 1865. Esse livro é composto de duas partes. A primeira é um exame comparado das doutrinas sobre o processo da morte e da vida espiritual. E a segunda traz exemplos da situação real dos espíritos após a morte, tanto durante como depois da morte. Então, a gente pode colocar, numa visão de estudo das ciências, né, da religião, que ele é um estudo comparativo duplo, um de conceitos entre as doutrinas pagãs, cristã de matriz católica e a espírita. E a segunda parte é um estudo comparativo que a gente pode chamar de vivencial, porque ele vai tomar como base as entrevistas com os espíritos, seguindo a classificação da escala espírita. Então, é um livro que a gente costuma, né, dizer, né, o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, a gente não tem a mínima ideia do que está falando. Por quê? Porque ao estudar o livro Céu e Inferno, a gente está estudando um livro do ponto de vista da ciência da religião, um estudo comparativo, de profundidade. É um livro de ciência, que merece ser lido por nós, pelo menos por nós espíritas. O que vamos ver nesse livro? A gente vai ver um capítulo inteiro sobre o temor da morte. É um capítulo pequeno, que eu indico que as pessoas que tiverem interesse, que façam a leitura detalhada desse capítulo. E quem sabe até do primeiro capítulo, que é sobre o nada. Então, ele vai tratar um pouco da questão da filosofia, sobre o porvir e o nada. Então, nesse segundo capítulo, ele vai tratar do temor da morte e divide ele em duas partes. Uma sobre as causas do temor da morte e a segunda é por que os espíritas não temem a morte. Muito bom para nós, né, espíritas. E aí vamos ver que, lógico, o capítulo ele tem umas 10 folhas, vai de alguns itens, e nós vamos pegar assim o estudo do texto, que é necessário, né? Não é só ler o texto até o seu final, mas fazer uma análise desse texto. Então, primeiro, a gente vai ver que Kardec ele parte de uma premissa, de um pressuposto, ou seja, algo dado, de que, em relação ao temor da morte, ele disse, olha, é inato na humanidade o sentimento do futuro. Esse futuro que ele está falando é a vida após a morte. Então, ele diz que na humanidade é um sentimento que a pessoa já nasce com isso, de que existe uma vida após a morte. Então, ele diz que isso é uma crença intuitiva e que a morte não é o último termo da vida. Veja como é importante, porque ele vai usar também no Livro dos Espíritos, naquela sua terceira parte, chamado As Leis Morais, o livro terceiro, e na Lei da Adoração, ele já coloca que
a ideia intuitiva da existência de Deus é inata. E o termo inato ele é muito importante para a gente delimitar aquilo que vem da cultura humana, que vai se aprofundando com o conhecimento humano daquilo que as pessoas já nascem sabendo. Por quê? Porque para se fazer a prova de que tanto o pensamento da existência de Deus, quanto que nós não morremos é algo inato, se existir algum povo em toda a época da humanidade que não crê em Deus e que não tem a ideia da vida após a morte, então essa questão de ser inato cai por terra. Não se sustenta. Então, isso é uma hipótese que vai ser testada e, após de testada e aceita, vira tese. E aceita pelo quê? Pela lógica e os fatos. Então, vamos ver que Kardec está tratando de algo muito profundo e importante, principalmente para nós espíritas. Então, às vezes a gente diz, não, eu sou espírita, tudo bem. Você leu o livro dos espíritas algumas vezes. O Céu e o Inferno está lá na estante. E esquece que é um livro que ele vai fundamentar algo que para nós espíritos é muito caro. O espírito sobrevive à morte. Então, isso vai dar fundamento para que a gente conheça e a gente vai ver que efeito isso vai trazer. Então, veja que se existir algum povo, né, antigo, desde a época da pré-história, que não tem um sentimento intuitivo sobre o futuro, ia ter problema para que a gente aceite pela lógica. Mas aí nós já colocamos vários exemplos de que sempre isso ocorreu. Né? Ultimamente, há uns 6 meses atrás, eu tive a notícia que saiu um artigo de que encontraram um povo ateu. Mas eu estou para ler esse artigo porque que tipo de ateísmo é este? Né? Vamos ver que a gente sabe que a identidade de Deus ela é muito humana. Bem, Kardec vai, então, ele tem essa premissa, agora ele constata um fato. Qual é o que é que ele constata? Olha, apesar desse sentimento ser inato, que as pessoas acreditam na imortalidade da alma, se percebe muitos que são apegados às coisas terrenas e têm medo da morte. Então ele diz, ora, por que isto? Porque se é um sentimento inato, o medo da morte continua. Aí ele vai justificar. Ele cria lá uma justificativa. Ele diz, ó, que o temor da morte ele é o efeito da sabedoria da providência divina. Já pensou? Isso aqui a gente só vai ver mais na frente o porquê. Isso aqui é bom no estudo do espiritismo, porque nada bate com o nosso conhecimento do dia a dia. Aquilo que é o saber do que a gente entende, empírico, veja que ele já muda, ele só vai temer a morte, é uma questão de sabedoria da providência. A providência aqui com P maiúsculo é da providência divina. E uma consequência do instinto de conservação. Ótimo, do instinto de conservação a gente até sabe. E que diz que esse temor da morte é necessário na humanidade quando esta humanidade não está suficientemente esclarecida sobre a vida futura. E aqui só esse texto seria, se eu pegasse só essa frase, seria suficiente a gente conversar um dia inteiro. Aí está exagerando? Não. Porque aqui Kardec está, pelas palavras, falando de algo fundamental da filosofia e da lógica, aliás, não é que faz a base da filosofia, mas das ciências também. A lógica, ela diz, olha, para que algo aconteça, tem-se as condições necessárias, mas também as condições suficientes. Por exemplo, isso acho que eu já dei conversando com vocês, se diz, olha, vai chover. Para que chova, é necessário ter nuvens. É uma condição necessária. Mas é suficiente? Não. Porque se a nuvem não estiver baixa, bastante carregada, tiver uma condição de pressão, de vento, de temperatura, não vai chover naquele local. Então, apesar de necessário, não foi suficiente. Então, requer mais outras questões para ser suficiente. Então, veja que na justificativa, Kardec está falando do processo lógico. Então, ele diz, olha, o temor da morte é uma condição ainda necessária para a humanidade.
enquanto ela não está suficientemente esclarecida sobre a vida futura. Então, enquanto nós não tivermos esclarecimento do que é a vida após a morte, vamos continuar temendo a morte. Então, ela não só decorre do instinto de conservação, como a gente já está vendo que ela decorre de outros aspectos. Aí Kardec constata o seguinte, olha, o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura. Essa constatação é decorrente da justificativa por meio da morte, já que é inato a existência da vida futura. Mas se nós ainda persiste, ele diz, olha, é o instinto de conservação, mas também não ter conhecimento suficiente da vida futura. E que mais ele constata? Que o temor da morte ele surge da nossa necessidade de viver a vida física, do receio que o nosso corpo, ao ser destruído, também seja destruída a nossa individualidade. Então, veja a complexidade do texto, mas como a gente vai desdobrando, a gente vai vendo que está tendo uma sequência. Por isso que a gente diz que o pensamento lógico de Kardec ele é fundamental para o nosso aprendizado. A pessoa diz, não, porque ele é um pedagogo. Não é só porque é um pedagogo, minha gente. Isso é uma questão de profissão, e a gente entende, para nós espíritas, a profissão ele tem um conceito muito mais amplo, né? Todas as potencialidades do espírito. O Kardec foi preparado para, durante as suas várias encarnações, a chegar no ponto de conceber a doutrina espírita conforme as informações que os espíritos passavam e concebê-la de uma forma lógica. E usou a didática, não resta dúvida, né? Então, ele diz, olha, o temor da morte vem do processo de instinto de conservação, da nossa insuficiente noção de vida futura, e que isto ainda é necessário a gente ter enquanto não desenvolve essa identidade. E esse medo porque a gente não quer se acabar. Quem é que quer se acabar? Ninguém. Então, ele conclui que é preciso penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, conhecendo esse mundo tanto nos seja possível, mas que existe uma providência de não apresentar o mundo espiritual de uma forma tão positiva que nos leve a negligenciar o presente. Veja que conclusão. Fora do senso comum nosso. Olha, que a gente vai dizer, não, o mundo espiritual é uma beleza, né? É uma beleza. Nós espíritas, às vezes, fica até com o pé um pouco atrás, porque a gente sabe das grandes dores que perpassam este mundo para o outro e os grandes e casos complexos de obsessão. Mas não resta dúvida que o mundo espiritual é muito mais ajustado à nossa natureza espiritual do que ao nosso corpo físico. As necessidades físicas não são como as nossas, não tem essa necessidade física. Pensamento muito mais amplo. Nós vamos nos agrupar com pessoas afins. Então, não é hoje, quando encarnados, que nós convivemos com todas as pessoas de todos os gostos, que nos traz grandes apreensões. Então, veja que nessa constatação ele diz, olha, tem um fim providencial, que é não apresentar este mundo espiritual de uma forma tão positiva que a gente venha a desmerecer o mundo físico. Isso é um alerta para nós espíritas, que ficamos dizendo, deixa para outra vida eu vejo como é que eu faço. Não, isso é negligência e vamos ter dificuldades. Nessa mesma parte, nós conseguimos extrair 4 causas do temor da morte. Diz que a primeira parte é a preparação. Aí vamos à primeira causa. Ele disse, olha, o aspecto com que se apresenta a vida após a morte, ela não satisfaz as pessoas de reflexão, críticas, que têm uma racionalidade, que não é simplesmente... É porque é até difícil para nós espíritas falar sobre isso, porque nós espíritas temos uma tendência que tudo que vem do plano espiritual está certo, lindo e maravilhoso e ponto final. Não tem o que discutir. Mas veio por um médium tão famoso, minha gente, isso não tem lógica. Kardec nos deu um guia, um tratado de como se relacionar com o plano espiritual. E nós espíritas negligenciamos, que é o livro dos médiuns, ou que a gente se esquece de ler o resto do outro título do livro dos médiuns, guia, não é, para médiuns e evocadores, na tradução de Herculano, de doutrinadores, para saber se relacionar com o mundo espiritual.
para não acontecer o que acontece conosco nas nossas reuniões mediúnicas. Tudo que é dito ali pelo Espírito, a gente acredita. Todo livro que se diz que é psicografado, a gente acredita piamente que ali está, porque o nome do médium e o nome do Espírito são relevantes. Não, tem que passar por reflexão. Tem que passar por raciocínio. Porque Kardec, nisso, ele era muito cioso. Olha, a gente não tem ideia. Se tem um estudo sobre a comunicação de Vicente de Paulo, sobre a caridade, que Kardec raciocinou com ele. Ele pegou o manuscrito, né, e disse, olha, eu não estou entendendo muito esse parágrafo, um determinado parágrafo lá. E ele foi debater com Vicente de Paulo, porque Vicente de Paulo, no texto, né, que o médium escreveu, tinha colocado que a questão da esmola, que tem pessoas que pedem a esmola, que o dê de boa vontade, e Kardec disse, não, e se a pessoa estiver enrolando a gente? Aí foi contestar. E o Espírito depois respondeu, disse, olha, mas aí a consciência do outro não é a sua. Resultado, quando Kardec vai escrever essa comunicação na Revista Espírita, ele tira isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tira essa parte. Ou seja, o mesmo Espírito diz, ele não concordou e não colocou, porque ele achava que não passava pelo crivo da racionalidade. E muitas outras comunicações, agora com as cartas de Kardec, com os escritos dele, a gente está vendo o manuscrito, quando ele passa para a Revista Espírita, ele corta, altera, muda até o nome de Espírito. Para a gente seria uma coisa atual. Por quê? Porque ele depois identificou algumas questões. Uma deles é de Jesus para o nome de Espírito Verdade. Né? E cortava partes das comunicações, ele ajustava. E depois submeteu o espírito. Não ficou melhor. Por quê? Porque ele sabe que entre o espírito tem uma pessoa chamada médium, e o médium não tem 100%. Vai colocar palavras dele, vai dar uma arrumada no pensamento do espírito. Não tem como não sei. E Kardec sabia disso. O que é que ele fazia? Alterava. Não, isso aqui não está muito concordante, não. E ressubmetia. Então ele diz, olha, como se apresenta a vida após a morte de forma tão irracional, que são princípios contraditados pela lógica, pelos dados positivos da ciência, que leva à incredulidade da vida após a morte. Para alguns e para outros, vira crença, que pode ser ou não ser. Então, a outra causa em relação ao temor da morte, ele coloca que é o quadro horrendo que se pinta da vida futura, com regiões de condenados a torturas infindáveis, almas aguardando, veja só, orações dos humanos para se libertarem, e para os eleitos um gozo eterno de beatitude contemplativa. A gente pode dizer, nós espíritas não temos isso. Tem. A gente tem. Aí a gente inventa umbral, nosso lar, regiões infernais. E aí começa a pintar. O que é que acontece? Começa a ter medo da morte. Vai lá para onde é que nós vamos. A terceira são as cerimônias fúnebres, que são lúgubres, que mais traz temor e desespero e desesperança do que uma constatação do fenômeno natural. Então, o que aquele Kardec diz? Que tudo isso vai inspirar o pavor da morte, em lugar de despertar a esperança daquele que está se indo, pela dor da saudade, não pela dor do medo e da finitude. E a última, ele coloca que existem barreiras insuperáveis no relacionamento com aqueles que se foram, com a comunicação com os entes queridos que já morreram. Então, essas barreiras faz o quê? Tolher essa relação que antes era natural, não é? Algo da natureza das relações com nossos povos mais primitivos. Mas aí as coisas vão ficando institucionalizadas, vai se criando uma dependência entre pessoas para se relacionar com os mortos, e aí a distância vai ficando imensa. Não é? Bem, essa é a primeira parte que Kardec explora, o temor da morte, com 4 causas. Aí tem premissa, tem um fato, tem as constatações, o que ele conclui, e 4 causas. Já nesse ponto, que aqui é para nós espíritas, é porque os espíritas não temem a morte. É um desafio, né? Porque se a gente sair perguntando, quem tem medo de morrer? Eu não tenho, não. Eu só tenho medo de deixar meus filhos. Vem cá, e são nossos? Tenho medo de deixar meu esposo, minha esposa. E são nossos? Não, tudo é de Deus. Nossa, só a nossa consciência. Então, aqui, ele não parta de uma premissa, ele parta de um fato. Ele diz o seguinte,
A doutrina espírita muda completamente a maneira de se ver o futuro. A futuro aqui sempre é vida após a morte, tá? A vida futura não é mais uma hipótese, mas é uma realidade para o espírita. Aí ele vai justificar. O espiritismo, ele transforma uma incerteza do futuro pós-morte em uma certeza da continuidade da vida. A gente vai ver como. Então ele diz que a gente vai deixar de ter um sistema de crenças para o método de observação. Então ele nos convida, Kardec, o espiritismo, nos convida a sair de sistema de crença. Não, eu creio, alguém me disse, aí eu aceito. Não, sai de um sistema de crença para um método de observação. Então ele diz que este conhecimento ele vai reduzir o risco de medos e das fobias em relação à morte. Então a primeira constatação de Kardec em relação ao porquê o espírita não teme a morte é que na situação das almas após a morte, não se explica pelo meio de um sistema de crença, mas foi um resultado de observação. E o mundo espiritual aparece aí em toda a sua realidade viva, no relacionamento com o plano espiritual. Então a gente diz, não, a vida continua, está aqui a constatação. Nós temos um método, nós temos um guia de orientação a como se relacionar com o mundo espiritual e constatar que ele existe. Então, a certeza não vem porque eu creio que Deus existe, eu creio porque o mundo espiritual existe. Não, eu observo o mundo espiritual. Eu mantenho relações com ele, com todos os cuidados que devem ter. Qual é a segunda constatação porque o espírita não teme a morte? Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos. Veja que não é só ter o fato testemunhado, mas além de ter o fato, que é a comunicação espírita, a concordância desses fatos com uma lógica, de uma condição necessária e suficiente, com a justiça e a bondade de Deus, com as aspirações mais profundas nossas. Veja que beleza, que coisa profunda, né? E lógica. Observa-se os fatos, usa-se a lógica para saber se esses fatos estão de acordo com a ciência, os dados da ciência, e também com o processo lógico da filosofia, do necessário e do suficiente, mas também com a justiça e bondade de Deus, que é senão não fecha a equação. Que algo pode ser lógico, mas não está de acordo com a justiça e a bondade divina. Que tem uns falsos logismos. E com as nossas aspirações de continuar a viver. O que é que ele conclui? Que o temor da morte ele vai perdendo a sua razão de ser, porque para nós espíritas não temos dúvida sobre o futuro. Então nós vamos encarar a morte com destemor, aliás, aguardando-a como uma libertação, que o corpo prende e a morte nos liberta. Mas aí ele ainda tem um estudo de duas causas que a gente pode aprender de lá. Veja, minha gente, isso que eu estou fazendo aqui é o meu estudo sobre o texto, né? Mas cada um que faça o seu, né? Então, a primeira causa que a gente consegue encontrar lá no texto é que a alma não é mais uma abstração para nós espíritas. Ela tem um corpo, ela se faz como um ser definido, concreto, e ele aparece como um ser existente, e estão à nossa volta. Então, o espírito com o perispírito, ele tangencifica, ele torna-se real o espírito, que era uma mera abstração. A gente diz, o meu espírito, quando eu morrer, o meu espírito. Não. Nós somos o espírito, estamos com um corpo físico. Quando este corpo perecer, nós continuamos como um ser concreto, não uma imagem, não uma energia, mas o perispírito transforma o espírito no ser concreto. E isso é a causa de não temer a morte. Por quê? Porque tem a certeza que a vida continua, porque está vendo os espíritos. Segundo, a causa que os espíritas não temem a morte, que o mundo físico, o mundo corpóreo, o mundo espiritual, eles se identificam numa perpétua relação, assistindo-se mutuamente. E que riqueza! Um auxiliando o outro. Quando estamos encarnados, é uma condição especial
para os espíritos ainda iniciantes, que estão dando os seus primeiros passos na humanidade, né? no seu caminho de tornar-se seres angélicos. Então, aí nós temos a necessidade do corpo físico, porque não temos suficiente consciência de ser divino que somos, ou consciência de Deus interior, que nós carregamos na nossa consciência. Então, temos a condição necessária, mas não suficiente. Então, ficamos em vários corpos. Mas nem por isso deixamos de ser espíritos e de ver a realidade espiritual. Então, o espiritismo, ele retoma este caminho que foi desvirtuado entre aquele relacionamento natural com o mundo espiritual. Agora não é mais sobrenatural, ele agora é parte das leis divinas, das leis naturais. Interessante. Que mais? Aí vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tinha outros textos de várias outras da codificação, mas eu trouxe do Evangelho. Lá é no capítulo 2, no item 5, é o ponto de vista. Que é que ele trata? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Por isso que Santo Agostinho, né, no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: minha gente, olhe para o céu à noite, escolha uma estrela e peça a Deus para sair do mundo da terra e para essas estrelas. Saia rápido daí, meus filhos. Isso é um mundo de provas e expiações. Ou um mundo atrasado, e a gente ora para viver nele. Meu Deus. Aí quando diz, fulano viveu 100 anos. Oh, que bênção, meu Deus. Isso nós ainda repetimos, porque a nossa materialidade ainda nos leva a raciocinar desse jeito. Com tanta informação rica que nós temos. Que mais diz o texto? As vicissitudes, que são os problemas, né, e as tribulações da vida material, são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência. Eu estou acompanhando aqui a hora, não se preocupe. Estou aqui com o celular. Então, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes. Ele enfrenta com paciência, porque nós sabemos que é de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz depois. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a porta da libertação que se abre para quem? Para os exilados, para a morada de felicidade da paz. Sabendo que nos encontramos numa condição temporária e não definitiva, nós encaramos a dificuldade da vida com mais indiferença, do que resulta numa calma de espírito que vai nos abrandar nossas amarguras. Temor da morte, o espiritismo então detém um conhecimento que vai reduzir nossos medos e fobias, e que nos consola pelo conhecimento e o sentimento, porque dele nós vamos absorver a confiança e a atitude altruísta diante das calamidades e problemas humanos. Nós somos convictos pelas informações que demonstram a justiça e a bondade divina, que nos cerca de garantias de uma vida futura de paz e harmonia. O espiritismo venceu a morte. E o que é que nos diz o Nazareno? Pois aquele que quiser salvar sua vida material vai perdê-la, porque ela é perecível. Mas quem, ele coloca, perder a sua vida material por causa de mim, vai encontrá-la. No significado de perder o sentido de unicamente na vida material, vai encontrar um sentido na vida espiritual, que é a causa dele. Qual é a causa de Jesus? É o amor. E que o reino dele não seria deste mundo. Por isso, amigos, nós que estamos sendo abordados muito neste momento de pandemia, do medo da morte, já que nós estamos tendo um volume de desencarnação bem além, muito próximo, dentro do nosso lar, que não perdemos a confiança em Deus. Que a vida espiritual é a nossa vida perene. A vida material, ela é uma vida para os espíritos nos primeiros estágios. E nós vamos ter, para quem tem a saudade da vida material, nós vamos ter tantas quantas reencarnações não seja necessária para desabrochar em nós
o sentido de ser espírito na consciência divina. Então, é isso que nós temos para comentar hoje sobre esse tema muito importante, atual. E fico aí à disposição dos amigos. Meu irmão, foi muito boa a sua explanação. Realmente de uma pesquisa muito boa, né? Falou muito no livro Céu e Inferno, que eu também gosto demais. E nós agora, se as pessoas quiserem, ainda temos uns 3 minutos, que as pessoas podem também fazer alguma pergunta, não é isso, meu irmão? Que eu tenho certeza que o nosso irmão, que está aqui tão disponível, né, com esse conhecimento, com essa troca maravilhosa de hoje à tarde, que ele vai responder. Tem alguém que gostaria de fazer alguma coisa? Cláudia Cordeiro. Tá vendo aí, meu irmão, a observação dela? Deixa eu Gostou ler. da sua A didática. didática. A didática de Kardec, eu só fiz transcrevê-la, né? O Céu e Inferno, fazer uma propagandinha, né, dele, do Céu e Inferno, foi publicado em 1865. Kardec fez 4 edições desse livro. É interessante que alguns capítulos desse livro foi publicado antes na Revista Espírita, que olha, nós temos 3 mananciais de informações sobre o Espiritismo. Os livros fundamentais, a Revista Espírita e as cartas de Kardec. Aí a gente vê todo o processo de formação do que se chama codificação espírita, mas é muito pouco, né? A gente chama dos livros fundamentais do Espiritismo. Então, nós vamos enxergar que ele publicou, esse capítulo ele publicou na Revista Espírita de fevereiro de 1865. E a primeira edição do Céu e Inferno foi de setembro de 1865. Então, ele já estava preparando a comunidade, né, os leitores da Revista Espírita, para este livro. E olha que só um ano depois que ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi de 64. Então, já em 65 vem um livro fundamental, ou seja, ele já devia estar todo preparado, né? Ele só publicou em seguida o Evangelho. Mas a pessoa disse, não, este livro que a gente passa por cima, não, são os dogmas da igreja que Kardec analisa, não, minha gente. Se nós, do ponto de vista da ciência da religião, que é como eu analiso o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese, eu analiso como a ciência de religião, não porque eu inventei, né? Mas depois de você se especializar nesse campo, você nota isso claramente, os indícios de que Kardec utilizou a doutrina espírita para fazer análise da religião cristã, do pagã, vis-à-vis com o conhecimento espírita, que a gente chama de uma análise comparativa. Então, ele estuda os evangelhos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. No Céu e Inferno, apesar de a gente dizer, não, ele estuda os dogmas da igreja, mas muito mais do que isso, não é só da igreja, né, do paganismo também. E isso é um livro muito rico, que a gente pode dizer científico, porque o que a gente pensa que ciência é ciência, só cuida de física e química e biologia, e os assuntos relativos a Deus e a religião é religião, não. Existe a ciência da religião, minha gente, como uma cadeira, como uma disciplina, como uma formação, onde você vai analisar justamente as diferenças entre as explicações que cada religião dá. Não é dizer qual é a melhor ou a pior, ao contrário, é mostrar os pontos conflitantes e os pontos convergentes. Então, Kardec faz isso no Céu e Inferno, é uma riqueza grande. E mais, ele tem a segunda parte, são os relatos dos espíritos, que ele diz, olha, aquilo que eu estou falando aqui, olha aqui o resultado. Foi fruto de uma observação. E para quem trabalha na área de orientação, de doutrinação dos espíritos, essa segunda parte é um guia do orientador. E a gente prefere, em vez de Kardec, livros outros sobre mediunidade que, pelo amor de Deus, muito aquém do que Kardec tem a oferecer. Então, realmente, nós vemos essa necessidade e essa carência de nós espíritas conhecermos melhor a codificação,
As revistas espíritas são fabulosas, né? Nós temos na nossa casa, lá na livraria, e a gente precisa realmente buscar essas informações. Agradecemos demais pela sua orientação e, acima de tudo, pelo seu estímulo, meu irmão, para que nós possamos buscar mais essas informações e conhecer melhor, especialmente esse livro, que é muito gostoso, é de uma leitura gostosa, na realidade, que é O Céu e o Inferno. Agradecemos demais pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, e mandamos um abraço lá para a instituição que você faz parte, né? Um abraço para as pessoas, que nós possamos nos encontrar mais vezes, e fica o convite para que você, Obrigado. trazendo para a gente esses conhecimentos maravilhosos, que a gente fica com vontade, assim, com aquele gosto de quero mais, tá certo? Então, muita paz, muita luz, e vamos agora fechar os nossos olhos para agradecer, mais uma vez, por essa tarde maravilhosa de estudos evangélicos e doutrinários, dentro dos parâmetros do que a gente gosta realmente de estudar e precisa. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, te agradecemos por mais essa partilha, por mais esse banquete, onde nós nos sentimos crescer mais um pouco, não só em conhecimento, mas em vontade de estudarmos mais, conhecermos melhor a nossa doutrina e podermos também espalhar mais esse conhecimento que nos fortalece, que nos conforta, de maneira mais adequada, mais condizente com o que o nosso codificador nos trouxe, nesse cabedal maravilhoso de conhecimentos, de iluminação, que é a nossa doutrina. Nós te agradecemos pela presença do nosso irmão, que ele e sua família, todos os seus, sejam abençoados nesse momento, e que todos nós aqui presentes e aqueles que não puderam aqui estar, que fazem parte da casa, que frequentam, que todos eles também nesse momento possam receber. Todos nós nesse momento possamos receber essas bênçãos em nossos lares e em nossos corações. Abençoa, Senhor, todos aqueles que trabalham como profissionais de saúde, que trabalham na linha de frente. Abençoa, Senhor, a todo mundo que nesse momento necessita de paz e de um pouco mais de sabedoria, de resiliência. Que todos eles, todos nós, né, possamos contar com mais essa força para ultrapassarmos esse período difícil. Que assim seja, que nós possamos agora meditar um pouco mais sobre tudo isso e nos reunirmos sempre, toda semana aqui, para nos fortalecermos juntos. Que assim seja. Obrigado a todos pela oportunidade. Muita paz. Muita paz. Vá com Deus. Quer dizer, Até fique com mais. Deus, né?